Pai, realmente, muito obrigada por toda a tua obra a nosso favor. Tu não só apenas nos criaste a tua imagem conforme a tua semelhança, mas tu nos deste a tua vida, de tal modo que nós nascemos do alto da tua palavra, do teu espírito, e temos então todos esses privilégios, tudo que tu preparaste para nós, para usufruirmos durante não só esse tempo aqui, mas por toda a eternidade na tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre termos em perspectiva, como Paulo, em várias cartas, orava pelos irmãos, para que nós possamos ter a visão da eternidade, como Pedro disse, da nossa grande herança que temos em Jesus, e não sejamos distraídos pelas coisas deste mundo, mas possamos ter os olhos fitos em Ti, buscando Te servir, Te agradar e Te conhecer, porque haveremos de passar a eternidade contigo. Abençoa cada um aqui, desde o menor até o maior, ó Pai, o mais idoso. Fala-nos aos corações. Pedimos, ó Pai, que Tu abençoes a nossa pátria, nossas autoridades. Clamamos pela Tua igreja e, sobretudo, ó Pai, pela paz de Jerusalém, pela salvação de muitos, do Teu povo. Aceita a nossa adoração, nossa gratidão e, Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade em falar aos nossos corações. Dirige-nos à Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que pôs para mim? Eu esqueci. Agora que eu lembrei. Muito bem. Então, eu vou continuar daqui para frente, só recordando que nós temos a linha do tempo e a nossa consideração está começando com o rei Jeconias. Por quê? Porque aqui é um ponto importante. Jeconias foi o último rei descendente de Salomão que sentou-se no trono. A partir de Jeconias, nenhum descendente de Salomão assentou-se no trono. E com a sua ida para a Babilônia, para o cativeiro, Deus disse que teve início o tempo dos gentios. Né? E enquanto os gentios vão sempre pisar Jerusalém, até que Jesus volte e instale o seu reino, né, nós vimos que Deus, quando exatamente Daniel estava voltando do cativeiro da Babilônia, viu que estava na hora de Deus completar aqueles 70 anos e trazê-los de volta para a terra. Daniel orou, clamou e Deus deu então aquela profecia, mandou Gabriel mostrar os eventos que estariam sobre. Vocês lembram qual é o alvo da profecia dos 70 setes? A cidade de Jerusalém e o povo de Israel. Então, Deus está falando sobre isso. E isso envolve a nossa vida aqui. Digamos assim, a timeline do Senhor Jesus Cristo. Então, nas nossas considerações, começamos com o fato de quando Jesus entrou em Jerusalém, no dia 11 de Nissan, do ano 32, ele entrou cavalgando um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9 e encerrando os primeiros 483 anos dos 490 anos da profecia dada a Israel. Então, ficou faltando só uma semana de 7 anos, ou 7 de anos. Né? Então, aqui, quando Jesus entrou, com relação à profecia, com relação à nação de Israel, houve uma interrupção. E nessa interrupção, no dia 11 de Nissan, logo em seguida, no dia 14 de Nissan, Jesus morreu. 3 dias depois ele ressuscitou, subiu ao céu, como nós vimos, e 50 dias após a sua ressurreição, ele enviou o seu Espírito. Era a festa de Pentecoste, e como ele morreu, ressuscitou, então estava em vigor a nova aliança no sangue de Jesus, então o seu Espírito veio habitar as pessoas. E
A partir desse dia, a festa de Pentecostes falava de 2 pães com fermento, então o Espírito de Deus habitando passou a formar a sua igreja, composta de judeus e gentios salvos. Então, até aqui, nós tínhamos a nação de Israel, lembra que eu mostrei 38 anos convivendo com a igreja. Mas como que acontecia? A nação de Israel estava em incredulidade e aqueles que criam no Messias faziam parte da igreja de Jesus Cristo. No ano 70, Israel foi esparramada por todas as nações, e agora então nós temos apenas a igreja como a igreja sendo o mordomo de Deus. Nós temos, como diz lá em 1 Coríntios 4, é necessário que as pessoas os considerem dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, hoje é nossa responsabilidade, judeus e gentios salvos. E aí nós vimos que, como é um tempo especial, quando os gentios são co-herdeiros, co-participantes das promessas junto com os judeus, formando o corpo de Jesus Cristo, então Deus nos diz que há um número de gentios. Quando o número, a plenitude dos gentios for alcançada, então o Senhor Jesus vem nos buscar. Então nós estamos aguardando para nós, da igreja, o evento próximo para nós é o arrebatamento da igreja. A promessa, ele disse, eu vou preparar um lugar, a hora que eu preparar eu volto para buscar. Então nós estamos aguardando o nosso noivo. E nos últimos dias de Jesus, lá no Monte das Oliveiras, ele falou, Mateus 24, 25, ele fez aquele sermão muito importante. E aqui, então, ele mostra e dá alguns dados que são importantes para nós. Para a igreja, lembra que nós vimos Hebreus, exatamente a igreja composta de judeus, né? O livro de Hebreus é escrito para os judeus que criam em Jesus, que estavam antes da destruição do templo, que estavam com problema, porque estavam sendo perseguidos e tudo mais, e lá o Espírito de Deus diz que nós podemos ver o dia se aproximar. Então, o que Jesus quis dizer? Ele falou lá no Monte das Oliveiras, ele falou disso, que existem alguns sinais que eu posso prestar atenção para saber que está perto de Jesus voltar. E aí, vamos abrir Mateus 24, vamos ler primeiro os textos, depois eu vou pôr aqui a partir do verso 32, acho que até 35. Mateus 24. 32 a 35, por favor. 36. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, nota que Deus diz que eu posso observar as coisas, eu posso ter uma ideia de que as coisas vão acontecer. É como se a gente fosse, por exemplo, estou preparando uma peça num teatro. Então, eu preparo todo o cenário, preparo os atores, está tudo pronto. Então, eu sei que está perto de começar a peça. Então, nós estamos vendo os atores, vendo o cenário sendo montado, e Jesus disse que assim, ele nos deu esses sinais para nós sabermos e conhecermos o tempo em que estamos
vivendo. Por exemplo, lá em Mateus 16, ele chamou a atenção dos fariseus, disse, vocês sabem se vai, olham para o céu, sabem se vai fazer frio, se vai chover, e vocês não sabem reconhecer os tempos? Mas lembra que nós lemos 1 Tessalonicenses 5, nós lemos Romanos 13, e Deus diz que nós da igreja temos obrigação de conhecer os tempos e as épocas. E sabemos que está próximo, e quanto mais, inclusive em Efésios 5, 17, ele diz para nós sermos sábios, remirmos os tempos, porque os dias são maus. Então, agora veja que Jesus está dizendo, então, aprendei, pois, a parábola da figueira. E nós vimos que naquela semana de Jesus, ele amaldiçoou a figueira, né? E a figueira secou, e os discípulos falaram, ah, Senhor, secou a figueira. E logo em seguida, Jesus disse, quando ele disse lá em Mateus 24:1, ele disse que não ficaria pedra sobre pedra do templo. E em Lucas, quando ele entra em Jerusalém, ele diz que a Jerusalém seria arrasada, os filhos seriam dispersos, porque não tinham conhecido o tempo da sua visitação. E nós sabemos lá em Isaías 6, Deus diz que por um tempo a terra iria ficar desolada. Então, quando Jesus está falando da figueira, e a figueira é o símbolo nacional da nação de Israel, ele diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quanto tempo Israel ficou espalhada? Quanto tempo o mundo disse não tem, a própria igreja, e todos aqueles, por exemplo, alguém já ouviu falar de Nelson Darby? Por exemplo, a Scofield. Eu contei para vocês, meu avô ganhou uma Scofield e não teve coragem de abrir. Se vocês chegarem e falarem da Scofield para certas pessoas, eles vão brigar com você. Nós já tivemos problemas sérios. Você falar e a pessoa quase bater em você. Por quê? Se você falar a palavra dispensação, Nelson Darby, ele é execrado por muitos. Por quê? Porque ele leu a Bíblia, entendeu as Escrituras. E aí, o que eles disseram? Não, a igreja é o Israel de Deus. Vocês viram aqui a Ada contar no domingo lá que ela tinha ouvido o pastor dizer isso. Então, a figueira ia ficar por muito tempo desolada. Então Jesus disse, aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, então eu estou vendo a figueira lá, como eu tenho as minhas árvores aqui. De repente elas começam, um tempinho, rapidinho elas se enchem de folha. Então quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então isso acontece com a figueira. E aí Jesus diz, assim também vós. Nota agora, quando virdes todas estas coisas, que coisas? Ele está falando da figueira. O que ia acontecer com a figueira? Ia chegar uma hora, Deus tinha prometido que ele ia trazer de volta a sua figueira. Ela ia voltar a ter folhas e tudo mais. Então veja aqui, eu pus alguns dados. A partir de 1800, começou a haver um movimento entre as nações para trazer de volta a nação de Israel. Em 1858, nasceu esse Eliezer Ben Yehuda, eu ponho Ben, ponho o M, corrige, é filho de Judá, né? E Eliezer foi usado por Deus para reviver, dar vida ao hebraico. Em 1881, o hebraico foi restaurado. Em 1897, houve o Congresso em Basileia, na Suíça, quando Herzl proclamou o Estado de Israel. Lá na Suíça não tinha nada. Em 1917, vem a Declaração Balfour. E em 1920, houve a Conferência de San Remo, que deu legitimidade à Declaração Balfour. Em 1922, o hebraico foi declarado língua oficial. Em 1947, houve o Plano da Partilha da Terra. Em 48, 14 de maio, a proclamação do Estado de Israel. Então Jesus diz, vocês estão vendo a figueira voltar à vida? E muitas pessoas vão dizer, não, essa não é a obra de Deus. Né?
Então, ele diz, sabei que está próximo às portas. Eu sei que Jesus está dando um tempo para nós, igreja, mas ele vai voltar, ele disse, quando tiver a plenitude dos gentios, eu vou voltar a trabalhar com a minha nação. Aquele que eu escolhi para ser uma nação sacerdotal em favor das nações. Então, a figueira floresceu, né? E Jesus disse, em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração que viu o florescimento. Eu vi uma nação, isso não aconteceu com ninguém no mundo, não tem nação que tenha acontecido o que aconteceu com Israel, e ela volta à vida pujante, uma nação com economia agora, por exemplo, todos estão caindo, com toda essa guerra, o shekel está lá em cima, que é a moeda de Israel, é obra de Deus tudo o que acontece lá. E aí, então, Jesus disse, não passará essa geração sem que isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E ele prometeu que ele traria de volta a sua nação, e ele vai voltar a lidar com essa nação. Agora ele disse o seguinte, a respeito, ninguém aqui, toda pessoa que quiser pôr uma data, vai ser provado mentiroso. Então, a respeito daquele dia e hora, né, ninguém sabe. E aí ele disse, nem os anjos dos céus, nem o Filho. Jesus não é criatura, Jesus é o próprio Deus. E como Filho, ele escolheu não entrar, deixar isso para em completa, como eu falo, sabedoria do Pai, senão o Pai. Então, isso daqui não é para nós sabermos o dia, mas é para nós vermos e sabermos que está próximo. Tanto que lá em Mateus 24, logo em seguida, ele diz, se o servo achar, meu Senhor demora, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e ele vai ter problema. Tá? Então, em 1 João 3 diz que o fato de sabermos que Jesus pode vir a qualquer hora, isso tem que criar em nós um modo de vida diferente, sabendo que a qualquer momento eu tenho que bater cartão e prestar conta. Vocês estão entendendo? Prestar conta da nossa mordomia. Então, aqui, né, veja, Israel está rodeado de 22 nações islâmicas. Né? Aqui está a naçãozinha, está vendo essa nesguinha? E nessa nesguinha é menos que isso aqui, que é Israel. 22 nações muçulmanas. 640 vezes em tamanho da terra de Israel. Uma população que é 60 vezes maior que a população de Israel. E aí, o Jews News, esse site, né? Ele pergunta assim, você ainda é burro o suficiente? E ele vai dizer o seguinte, honestamente, por favor, me diga que você é inteligente o suficiente para perceber que isso se trata do ódio árabe ao povo judeu, e não de um pedaço de terra que a autoridade palestina quer para um Estado. Se você é, então, seja esperto, por favor. Então, o que ele está dizendo? Quando eles falam, Israel é settler, como fala? Tomando terra. Tomando terra, mas como ele fala? Hã? Hã? Ocupante. Eles estão ocupando a terra, e isso e aquilo. É uma mentira. Olha a terra que eles têm, né? Mas o problema é Alá é um dos nomes fantasias para Satanás. Como é que eu sei que ele não tem nada a ver com o Deus vivo? Vamos abrir 1 João 4. Primeira João, capítulo 4, vamos ler os versos 1 a 3.
velho, isso dá pra ver que é muita inveja entre irmãos. Ô, dona Vera, mas Allah não é como se fosse falar Deus? Não. Só que não? Eles têm outro nome para Deus? Não. Alá é o nome de uma divindade. Tá. Na Arábia Saudita, eles tinham mais de 360 deuses. E quando Maomé, na realidade, ele tinha uma intimidade, ele era amigo de cristãos, de judeus, ele cresceu com eles. E, de repente, ele resolveu, a gente sabe por quê, o inimigo pôde usá-lo, para criar uma religião. E ele chegou lá na Caaba, destruiu tudo lá e escolheu, ele era da tribo Quraysh, então ele escolheu a divindade que eles adoravam. Então, se você vir a shahada que você tem que falar, para você se tornar um muçulmano, você tem que dizer La ilaha o quê? La ilaha illallah, Allah. La ilaha illallah. Não há Deus senão Allah. Não há Deus ilá. Allah é o nome de uma divindade. Deus lá é Não, e aí, o que eles têm usado? Inclusive Bíblias, eu já falei com o missionário, ele ficou bravo comigo. Eles traduzem como se Allah fosse Deus, não é. Vamos ver. Primeiro vamos ler aqui, vamos ver o que acontece. Quem que vai ler? 1 a 3. 1 a 3. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não, você? Não, eu. 2 aqui. 3, 2, qual que é? 2. 4, 2. Nisto vocês conhecem, reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa a Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Então, nota, quem que não é de Deus? Aquele que não é dizer assim, Jesus Cristo. Por exemplo, uma vez, lidando com uma pessoa possessa, o Espírito dizia, Jesus é Deus em carne. Está falando? Não. Como que diz aí? Tem que fazer o quê? Confessar é homologar. E quando você fala, o Espírito não fala. E aí, que Jesus Cristo é Deus em carne. E Jesus é Filho de Deus. Deus amou o mundo, que deu? Agora, lá no Domo da Rocha, e eu não vou mostrar agora, mas, por exemplo, eu fotografei lá em Nazaré, você tem a Basílica falando da Anunciação, onde eles construíram, dizendo que foi ali que Maria recebeu a anunciação do anjo Gabriel, mas andando um quarteirão, na esquina está lá. É maldito. O que diz o Corão? É maldito aquele que diz Alá nunca teve filho. E seja maldito. Né? Então, como é que você pode dizer que é Jeová? Porque Jeová amou o mundo que deu o seu filho. Alá não tem filho. Então, Alá não é o Deus da Bíblia. Tá certo? Então, o que acontece? A religião islâmica, e o Islã quer dizer submissão. Você tem que se submeter a ele. E não pode ter ninguém, ou você morre, ou ele mata você, ou ele faz com que você pague, você fica como dhimmi, uma pessoa de segunda categoria tem que pagar a dizia, que é imposto para eles, ou você tem que fugir dele, entendeu? Veja o que eles estão fazendo com os drusos lá em cima, o ISIS lá na Síria agora, coisa horrorosa. Então, o que acontece?
Isso foi criado para atacar o Deus vivo e destruir. Um dos proxies, uma das mãos de Satanás, e todas essas nações em volta para tentar destruir Israel, porque Israel tem que estar em Jerusalém para clamar que Jesus volte. É isso aí, é simples assim. Então, veja, primeira coisa, preste atenção que essas nações todas são muçulmanas e vamos ver agora o que vai acontecer. Aqui nós temos a Tábua das Nações, né? Aqui está a Arábia Saudita, Israel está aqui, biblicamente é Canaã, né? Aqui está o Egito, então você tem Put, que é a Líbia, aqui você tem Cuxi, que é o Sudão, aqui Gomer, eles puseram aqui, mas na realidade isso aqui é a Turquia hoje. Então Gomer, Togarma estão aqui. Aqui você está vendo Magog, Mejeque, então aqui é Rússia. Então eu pus mais ou menos para vocês verem que mais ou menos as nações, o que vai acontecer? Deus está dizendo que o próximo evento profético com relação a Israel muito grande que vai acontecer é que a Líbia, o Sudão, Turquia, a Rússia e o Irã irão atacar Israel. E o Senhor Jesus vai lidar com eles. Eu estou pondo esses dados só para a gente entrar depois lá. E aqui, por exemplo, o Amir que pôs, né? Senhoras e senhores, eis o trio de Ezequiel 38. Aqui você tem o Putin, você tem o Raisi e o Erdogan, da Turquia. Então, Irã, Putin, Irã, Rússia, Irã e Turquia. Os três juntinhos, amiguinhos lá que vão invadir Israel. E aqui, outra coisa que eu pus, esses dias aconteceu, o Netanyahu, numa reunião dele, ele diz assim, Tisha B'Av, Tisha é 9 do mês de Ave, lembra que eu falei para vocês que o primeiro templo foi destruído em 9 de Ave, o segundo templo, e várias catástrofes aconteceram em 9 de Ave. E foi domingo agora que eles terminaram o 9 de Ave. Então, na noite após Tisha B'Av, 1955 anos atrás, perdemos o templo. Aí ele vai dizer, porque caímos por dentro, ódio, divisão, guerras civis. Não, eles tinham brincado com Deus vivo, rejeitado Deus vivo. Hoje, na noite após Tisha B'Av, estamos unidos, lutamos juntos, vencemos juntos. Alcançamos conquistas históricas porque não estávamos divididos, porque permanecemos juntos e lutamos juntos. Veja quantas vezes está falando isso. Continuaremos até que o inimigo seja derrotado, todos os cativos sejam libertados e a segurança seja garantida para os residentes de Israel. E enquanto lutamos, também construímos. Hoje o governo aprovará 3,2 bilhões de nis, é o novo shekel, né? Para a reabilitação do Sul, Ashkelon, Ofakim, Netivot e outros conselhos regionais. Pelo Sul, pelo povo de Israel, juntos nós venceremos. Dificilmente você ouve, ele fala em Deus, mas é mais ou menos como muitos pastores, mas no fim, né, de vez em quando, é Jesus também. Eu me lembro de um casamento que eu fui, falou toda a filosofia. Lá no fim, é Jesus. Né? Então, en passant. Então, qual o problema com Israel? Ainda eles confiam muito no seu exército, no poderio militar que Deus lhes deu. Não são todos, obviamente, mas como nação. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver como que Deus vai lidar com tudo isso. E para que eles não fiquem sozinhos, aqui está a igreja. O que ele está fazendo? Vamos ver, o que ele está fazendo aqui? Ele vai separando. O que vai acontecer na hora que ele acabar de encerrar? Ele vai cair. Ele está querendo tirar dizer que a igreja não está ligada a Israel? Vocês estão vendo? Então, Deus tem que lidar conosco, nós somos cabeça dura, nós somos rebeldes. Então, todos esses eventos, nós temos que entender que Deus nos ama e tem que lidar conosco. E aqui, eu peguei esse mapa, vocês estão vendo que é um mapa, olha aqui, ó.
Alá Minisperla, né? Tem um mapa feito por árabes. Se vocês olharem aqui, dá para vocês lerem o que está escrito aqui? Palestina. Não tem Israel, né? Mas por que eu pus? Porque é um bom mapa que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Aqui está Israel. Aqui está Moscou e o norte. Nós vamos ler Ezequiel 38 e 39. E fala do extremo norte. Quando fala do extremo norte, nós sabemos que é Rússia. Magog, Gog, né? E então, veja, eu tracei aqui para vocês verem bem que quando fala o norte, está se referindo extremo norte, a Rússia, lá, a Ásia, lá em cima, né? E aqui está a cidade de Moscou, né? Então, voltando para o nosso mapa, né? Para o nosso coisa aqui, lembra que o Senhor Jesus entrou, antes disso, o tempo dos gentios termina na tribulação. Então, até o fim da tribulação, os gentios vão pisar Jerusalém. Aqui nós vimos, Jesus entrou e ele fundou a sua igreja e veio o arrebatamento. Então, o Senhor Jesus disse que nós podemos ver, nós já vimos, por exemplo, a figueira revivendo, nós vimos né, Mateus 24 dizendo tudo o que aconteceu com a figueira, que nós vimos, né? E agora tem mais algumas coisas que nós podemos ver que estamos perto. E o que Jesus disse? Que, vamos abrir Romanos 11, 25 e 26. O 11, 25 e 26. Então, vamos ler até o 28. Pode ler. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Então, veja, até a plenitude dos gentios. E aí, o que vai acontecer? E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Por quê? Porque os presentes gratuitos de Deus e seus chamados são irrevogáveis. São sem arrependimento. Dá para vocês verem que Deus, a hora que nós tivermos a nossa função aqui foi completada, ele vai nos tirar, ele vai voltar a lidar com Israel. Então, lembra, nós vimos que no capítulo 35 ele falou da atitude do pessoal para com a terra. No capítulo 36 ele reviveu a terra. No 37 ele trouxe o povo. O que ele vai fazer agora? Esse povo tem que acordar também, e as nações também. Tem que reconhecer que esse Israel é de Deus, que Deus está trabalhando, e eles têm que se voltar para Deus. Então, Deus tem que trabalhar agora com as nações e com Israel. Então, vamos voltar para Ezequiel 38. Eu vou ler o primeiro versículo, porque as versões nossas têm problema. Eu vou ler o primeiro versículo.
os primeiros versículos que dizem o seguinte: Veio a minha palavra de Jeová dizendo: Filho do homem, volve o teu rosto contra Gog. Esse Gog é uma pessoa. Eu mostrei para vocês, por exemplo, que o Putin até 2036 ele já conseguiu o lugarzinho dele lá. Geralmente vai até quando Deus permitir. Não sei se é ele, mas enfim. Contra Gog, da terra de Magog. Quem é ele? Príncipe e chefe. Príncipe de Rosh, Meshec e Tubal. Nas algumas Bíblias deve ter príncipe e chefe. Não, a palavra é Rosh, que é Rússia. Rosh, Meshec e Tubal. Profetiza contra ele e diz: Assim diz Adonai Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, Meshec e Tubal. Então Deus está falando com este homem e está dizendo que ele vai liderar, ele tem muitos povos com ele, e ele vai liderar uma coalizão de nações. Verso 4, quem pode ler, por favor? 4. Eu o farei voltar e colocarei argolas em seu queixo para levá-lo junto com todo o seu exército, seus cavalos e condutores de carros de guerra, vestido com suas armaduras completas e uma grande multidão armada com escudos e espadas. Pode ler o 5 também, por favor. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia, com todas as suas armas, o acompanharão. O 6? Gomer e todos os seus exércitos também se unirão a você, bem como os exércitos de Bet-Togarma, do extremo norte, e muitos outros. Do extremo norte, lembra? Então eles vêm lá de cima, norte de Jerusalém, norte de Israel, e eles vêm para atacar Israel. Mas quem que vai trazê-los? Ele vai levar. Veja, por exemplo, no versos 15 e 16. É. 38, 15 e 16. Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. Pode ler o próximo. E subirás contra o meu povo Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Deus vai levá-los lá. E o que ele vai fazer? Vou vindicar a minha santidade. E nota que ele vai falar, para que as nações saibam que sou eu que estou fazendo isso. Essa terra fui eu que trouxe esse povo. Então ele está lidando com as nações para que eles entendam, parem de ficar serrando, sentado no galho, serrando para cair no chão e quebrar a cabeça. E Israel, porque veja, olha o verso 15, diz, virás como nuvem. Veja o verso 9, quem pode ler, por favor? E então subirás, virás como tempestade, partirás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Como nuvem. Gente, nunca houve. Essa é uma guerra terrível. Vocês estão pensando que esse Irã está junto, mas o Irã agora está enfraquecido. Agora, qual deve ser, para que eles venham, qual é a condição? Lembra que Jeová disse, eu vou pôr anzol no queixo de vocês. Qual é o anzol? Veja agora os versos 10 até o 12. Assim diz o soberano, Jeová, naquele dia virão pensamentos à sua cabeça, e você maquinará um plano maligno. E pode ler o 11. Você dirá, invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Israel está assim hoje?
Não, por enquanto tá. Então eles todo esse imbróglio que aconteceu agora, essa guerra, tudo isso é para levar Israel, tem que estar numa condição de tranquilidade, tanto que eles estão agora pensando em entrar em Gaza, vão tomar Gaza, a cidade de Gaza e na outra ali perto, que são os últimos redutos, né, para que venha, e Deus levantou o Trump, inclusive, para que ele capitaneasse, desse coragem para fazer essas coisas, de tal maneira que Israel tem que estar numa situação como está descrita aqui. E nota o que eles querem. Olhem a economia da Rússia, do Irã, da Turquia, gente, está caindo. Eles estão com dificuldade. E veja por que a Rússia vai lá. Veja o verso 12, né? Olha para que ele vai ter maus desígnios. O que ele quer? Verso 12. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas erguidas e contra o povo reunido dentre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. Então, um povo que tem gado e bens, um gado que quero despojo. Eles estão com problema financeiro. Então, vão atrás de despojo. Então, Israel, a economia. Se vocês olharem, bons jornalistas, né, boas fontes de informação, vocês vão ver que a economia, com tudo isso, gente, a economia de Israel está bombando. Isso é obra de Deus. Com todos os mísseis que mandam lá, eles iam invadir o Iêmen agora, esses dias, para eles pararem de mandar míssil lá. Então, eles vão ter que estar nessa situação para que eles falem, eles estão bem agora, nós vamos lá pegar os bens. E agora o verso, eu vou ler o 13, porque diz assim, Shiba e Dedã, ou Seba e Dedã, fala da Arábia Saudita. E os mercadores de Tarsis, que em hebraico é os leões de Tarshish, que é a Europa. Lembra que Jonas quis ir para Tarshish, que era a Espanha? Então, e os jovens leões, provavelmente a América, que a América veio da Europa. Essas pessoas não vão. Hoje, os Estados Unidos estão dando todo o apoio para Israel. Mesmo os outros, mesmo a França ajudou, vários ajudaram, a Alemanha, embora tenha hora que deem para trás, mas todos ajudaram Israel em todas essas escaramuças. Mas quando chegar aqui, ninguém vai ajudar. Olha que eles vão dizer, você vem para tomar o despojo, a juntar, quer dizer, eles não vão atacar Israel. Por quê? Os acordos de Abraão, que estão aumentando, inclusive eu ia pôr uma notícia, resolvi não, mas um árabe dizendo que, por que eles atacaram o 7 de outubro? Porque estava muito próxima da Arábia Saudita fazer acordo com Israel, entrar nos acordos de Abraão. Mas eles vão fazer de tal maneira que eles não vão atacar Israel. Quem vai atacar? Essa coalizão de nações, que vai atacar Israel. E aí, então, lá Gog e Magog, lá do extremo norte, virão à terra de Israel. E nota que eu já mostrei para vocês, vocês estão vendo? Os montes de Israel, isso aqui praticamente é a nata da terra de Israel, eles virão sobre os montes de Israel, e aqui nós temos Judeia e Samaria, que eles temem chamar de Cisjordânia. Então, agora veja o capítulo 39, vamos ler os versos de 1 a 7. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize, assim diz Jeová Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte, e te trarei dos montes de Israel. Trarei aonde? Lembram que eles falaram que os montes de Israel são deles? Cisjordânia não pode ser chamada. Não, vocês estão aqui ocupando a terra. Vocês não são daqui. Continua.
Tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. A toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz Jeová Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou Jeová. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou Jeová, o santo em Israel. Até qual, dona Vera? Então, aonde que eles vão cair? Sobre os montes de Israel. E depois vocês podem acabar de ler, mas como é que eles vão cair? Aqui que eu quero, Israel não vai mexer uma palha, não vai ter que fazer nada. E o que Deus vai mostrar para Israel? Quando eles virem aquele povo, eles não têm como, essa nuvem que vem. Agora vamos ler então os versos 18 até o 23. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue. Não, perdão, é no 38, desculpa, eu não avisei. Do 38. 38, 18. Aqui, ó. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. De tal sorte que os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, tremerão diante da minha presença. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Pensem na mesquita de Al-Aqsa e no domo da rocha. Aqui, Deus, pessoalmente, o Senhor Jesus, vai derrubar tudo aquilo lá. E só para terminar e continuando, 21. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próprio. Pode ler até o 23, por favor. Contenderei com ele por meio... Oh, minha filha. Contenderei com ele por meio de peste e do sangue chuva inundante. Grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Todo isso vai acontecer, aquelas nações, porque as nações que estão junto com a Rússia, todas são muçulmanas. E eles vão ser humilhados ali. E aí, o que vai acontecer? O monte lá destruído, a mesquita destruída, o domo da rocha, tudo destruído. O anticristo está lá preparado, lá na Europa. E aí, Deus lutou, veja que Deus pessoalmente, o que ele vai fazer? Lembra que Jesus disse, vede que ninguém vos engane, quando ele falou da tribulação? Lá vem ele todo pimposo, como não tem mais o problema dos árabes, dos muçulmanos para construir o templo, ele vai dar ordem, eles estão humilhados com isso, e aí vem e constrói o templo. Israel acha lindo. Então, agora vem o tempo que é instalada a grande tribulação.
Aí vem o anticristo, e eles vão achar uma beleza. E ele vai enganar, até que no fim da tribulação nós vimos, né? O que vai acontecer? Satanás arrebanha as nações para virem lutar contra o Messias, contra os salvos que estão em Jerusalém. Então, lá do Monte Megido, lembra, eles vão se reunir lá na planície de Jezreel, olha aqui, vão se reunir aqui. E aí, o Senhor Jesus vai levá-los para o Vale de Josafá, que é lá em Jerusalém, lembra, o Vale de Sidrom. Quando, nesse ínterim que Satanás está trazendo esse povo para, mais uma vez, tentar destruir Jerusalém, Israel, né? Conforme Zacarias 12, 14, Deus diz que vai trazer todas as nações e levá-las lá. Satanás arrebanha, mas quem está atrás é próprio Deus, trazendo-os para cá e depois faz com que eles desçam para cá. Eles vão atacar, Zacarias 12, 14, eles vão atacar Jerusalém, vão tentar destruir. E aí, então, o que nós vemos? O movimento de Jeová. Dá para alguém ler aqui? É muito pequeno. Não, acho que está muito longe. Está muito longe? Dá para ler? Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde e tornemos para Jeová. Para Jeová. Então, quem está falando isso? É o Messias, Jesus. Eu irei e voltarei. Ué, como que ele vai voltar para os céus? Ele já veio aqui. Ele vai voltar e até que reconheçam culpados e busquem a minha face. Agora, quando eles estiverem angustiados, aí eles vão me buscar. E quando é que eles estão angustiados? Exatamente, vocês estão vendo aqui, ó, o povo procurando atacar, tudo isso daqui, e o Senhor Jesus lidando com eles. E aí, veja a promessa de Deus. Por quê? Eu vou ler porque é pequeno, né? No Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como Jeová prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que Jeová chamar. Como o Senhor Jesus os trouxe aqui, essas nações vêm para tentar destruir. E aí nós vemos eles clamando para Jesus voltar, conforme Oséias disse que eles iriam clamar. E aí então Jesus vem, mas lembra? Ele vai pisar as uvas no lagar. Quem são essas uvas? As nações. Lembra a estátua de Nabucodonosor? Todas aquelas nações, não vai ter mais governo das nações. E essa pedra vai crescer e o Senhor Jesus vai estabelecer o seu reino por 1000 anos. E durante esse tempo, Israel será nação sacerdotal. Então, lá em Zacarias diz que 10 gentios vão pegar na barra da saia de um judeu e dizer: vamos contigo a Jerusalém, porque de lá sairá a lei, né? O Messias está lá. E eu queria ler, voltar para Apocalipse. Eu não vou ler Zacarias 14, porque vou deixar para o Dirceu, que ele já vai entrar com o milênio aí. Mas vamos pegar Apocalipse 22 para terminarmos. Tem 5 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Das 5, 2 se referem àquele que lê e guarda as palavras dessa profecia. Eu vou ler Apocalipse 22, versos 6 e 7, e diz assim: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Você é servo do Senhor? Você é servo do Senhor Jesus?
É necessário conhecer, ele está querendo que você conheça. Saiba que tempo do seu plano você está vivendo. E aí ele diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Lá 1,3 diz: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Em 5, 2 dá quanto? A porcentagem é alta de guardar as palavras dessa profecia. E aí, João, para terminar, porque os versos 22 os versos 1 a 5, como falam da eternidade, eu vou deixar para o Dirceu, que ele vai falar do milênio e entrar na eternidade, né? E aí, a partir do verso 8, eu gostaria de ler até o fim esse pedacinho, Apocalipse 22, de 8 a 21, por favor. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Você viu que ele vai tentar adorar. Como é que um anjo do Senhor, um anjo, como a Bíblia fala, os anjos aprovados, os santos anjos de Deus, que é aqueles que escolheram adorar o Senhor Jesus, porque 1/3 foi atrás de Satanás. Qual é a atitude de um anjo santo? Veja, ele tentou adorá-lo. Verso 9. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Quem é do Senhor Jesus não aceita adoração, tá certo? Disse-me ainda: não seles a palavra das profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Você se lembra que para Daniel Deus mandou selar? Agora não. Então, veja, quando Deus fala próximo, isso é uma maneira de Deus lidar conosco. Nós não sabemos o dia, mas é qualquer hora. Não existe nenhum evento que marque o arrebatamento. A tribulação, sim. Como eu estou vendo as coisas da tribulação, eu sei que se eu vou antes da tribulação, eu sei que está mais perto, concordo? Só isso que eu posso saber. Né? Então, continuando. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Para quem ele está falando? Para a igreja? É para a igreja? Então, quando ele vier, o que nós vamos receber? Prêmio. O galardão. Então, continua. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Mais alvos que a neve, estão lavados do sangue do Cordeiro, e olha o que ele diz: eu tenho o galardão para retribuir. Mas quem eu sou? Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Quem é ele? Jeová. Estão entendendo? Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Continuando. Fica fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu sou a raiz. O que significa raiz? Deus, e ele se manifestou, geração e carne. Então, Jesus é Deus
e filho de Davi. Lembra que ele perguntou, de quem o Messias é filho? Ah, é de Davi. Então, como é que Davi o chama de Senhor, se ele é filho? Então, ele é raiz de Davi e geração, porque ele se manifestou visivelmente como homem, é judeu. Por isso a nossa salvação vem dos judeus. Né? E olha, ele mandou o anjo testificar a nós. Gente, isso aqui é nosso noivo falando conosco. Uma noiva que não se importa com a carta do seu noivo é muito triste. Tá? Então, continuando. E o espírito e a esposa dizem: Vem. E quem o ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E eu esqueci uma coisa, brilhante estrela, resplandecente estrela da manhã, por quê? Porque o arrebatamento é quando a noite vai alta, então ele é a resplandecente estrela da manhã. Verso 18. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma: com toda certeza venho rapidamente. Amém. Maranata, vem Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Então, Maranatá. Qual é a oração da igreja? O Espírito e a igreja dizem: vem, Maranata. Essa é a nossa oração. Por quê? O reino não acontecerá sem que nós estejamos com ele. Então, ele vem para nos buscar. O arrebatamento é para buscar a sua noiva. E a segunda vinda? Ele vem com a sua noiva para reinar. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe. A gente, se parar cada assunto, dá para falar muita coisa, mas eu creio que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, e aí agora, segunda-feira, se Deus quiser, o seu começa, agora vocês vão ver a delícia do reino, do milênio, né? Inclusive ele vai mostrar, vai falar sobre, é importante nós conhecermos, para entendermos todos os ministérios de Deus, para podermos entender toda a abrangência da obra do Messias. Que o Messias veio para restaurar os ministérios que o homem destruiu. O homem recebeu de Deus e corrompeu cada um deles. Tá? E aí, o primeiro a corromper o ministério do sacerdócio foi aquele anjo Hilel Ben Shahar, quer dizer, a estrela da manhã, filho da alva, né, chamado Lúcifer, corrompeu, mas os ministérios corrompidos, o Senhor Jesus, por isso que ele é Hamashiach, o Messias que veio para restaurar tudo, e a última obra dele é para restaurar o governo, porque está ruim o governo, né? Nós vamos ter um governo maravilhoso. E o que vai acontecer no fim do governo? As pessoas vão gostar? Não, vão se rebelar como a areia do mar. Se o Senhor Jesus não transformar o nosso coração, se não transformar a nossa velha natureza, se nós não morrermos com Ele para recebermos a vida dele, não vamos ter prazer de estar com Ele. Eu gosto de falar para as pessoas, eu quero ir para o céu. Eu falei, você não quer não. Se você não mudar o seu coração, você não vai aguentar o céu. O céu não é... Pode ver um lugar muito quieto, onde tem a palavra de Deus e tudo, uma pessoa que não quer saber do Senhor Jesus não suporta. Imagina o céu na presença dele. Então, o céu é um lugar maravilhoso para aquele que foi lavado, as vestiduras brancas, o coração com a vida de Jesus nele. Né? Então, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê a alegria de conhecê-lo e aproveitar todo esse ensinamento. Tá bom? Vamos orar?